Saluton, Zori. Saluton, José Newton. Kiel vi fartas? Mi fartas bone, kaj vi? Ankaŭ mi fartas bone. Bonege. Kio nova? Hodiaŭ mi estas tie ĉi por partopreni tiu ĉi leciono. Dankon. Mi kore dankas via partoprenon. Kaj mi estas preparita Bonege. con la akvo tie ĉi. Via kunlaboro estas riĉiga. Kaj estas plezuro por mi esti tie ĉi. Bonege. Mi esperas ke tiam kiam vi havos tempeton, vi povos veni tien ĉi por kunlaboreti kun mi. Ĉu bone? Jes. Ĉu vi en kiu urbo vi vivas, Zori? Mi vivas en Candeias. Estas urbo apud Salvador, kvardek kilometroj. Candeias. Candeias estas bela urbo, ĉu ne? Antikva, tradicia. Ĝi apartenas al kiu ŝtato? Bahia. La granda Bahia. Bonege. Do, mi estas tie ĉi alian fojon por labori por Esperanto, instruante bazan kurson, kaj mi estas feliĉa. Mi estas en mia domo. Kaj vi? Ankaŭ mi estas en mia domo nun. José Newton, diru? Ĉu vi ŝatas instrui Esperanton? Mi tre ŝatas instrui ĝin. Mia granda ŝato estas instrui bazan kurson. Bonege. Kia estas la baza kurso? Ĝi estas prepariga por la parolo simpla, por la parolo en la vivo normala, en la ĉiutaga konversacio, ĉu ne? Sed ĝi estas ankaŭ utila, porque oni partoprenu kongresojn, spektu prelegojn, legu librojn. Tre bone. Aŭ porque oni instruu ankaŭ Esperanton. Yes. Kaj kio estas? Kaj kio estas Regina? Diru, Regina. Mi ne aŭskultas vin, Regina. Ŝi iris preni ion. Kaj via fratino, Zori? El Alagoinhas. Ĉu ŝi studas Esperanton? Ŝi studis, ŝi lernis, kaj mi volas rekomenci la studojn en Alagoinhas. Bonege, bonege. Kiu estas ŝia nomo? Kiu estas ŝia nomo? Beti. Beti? Beti. Ildete. Ildete. Ŝi nomiĝas Ildete. Mi esperas ke la sono preterpasante ne malhelpu nin. Ne, ĝi ne ĝenas.
Ginas. Boneghe. Chuvi, Zori, Cutimas, studi per computilo ao per alia ilo, per alia di dactilo. Regina, chuvi estudas per la computilo ao per la compufono. Me está lendo Compufono. Me está lendo compufono. Compufono, Regina. Pardono-me. Tranquilo. Compufono, estas mistura de computador com telefone, compufono, computilo com telefone. Me só o celular, me estuda por telefone. Compufono. Compufono, isso. Estas telefone com computilo. com interetto. Okay. Zori, tu vi estudas ofite per computilo, per libro, per scribilo, per chio? Lasta tempe mi partoprenas kursojn per computilo kaj ankaŭ kiel oni diras en la propra kursejo. Yes. Ĉu en via kursejo estas komputiloj aŭ ne? Ne. Bonege. Mi partoprenas la kurson la du manieroj. Persone loke kaj ankaŭ per komputilo. Bonege. Tio estas gravega. Mi aparte preferas modernajn didaktilojn. Mi esperas que metaverso aperos baldaŭ por nia uzo. Mi tre ŝatus instrui per metaverso. Inclusive, tiu ĉi ilo kiun vi uzas, mi kredas ke jam estas metaverse. Yes, certamaniere estas kelkaj elementoj de metaverso. Yes. Mi mem uzas bildon malantaŭ mi, sed mia domo ne estas tion kion vi vidas. Vi faras specialan artefaritan dekoracion. Ĝuste. Bonege. Ĝis revido, Zori. Mi dankas pro via partopreno. Ĝis baldaŭ. Ĝis baldaŭ. Saluton al vi. Bonan semajnfinon. Ĉu bone? Saluton. Kaj bona leciono al ĉiuj ĉeestantoj. Bonege, dankegon, minha cara. Ĝis revido. Ĝis revido. Bom, pessoal, vocês sentiram aí um diálogo com Zori. Vamos agora falar dos elementos gramaticais do dia. Todo mundo aí já deu uma olhadela no material? Aida? Vânia? Sim. Não ouvi o diálogo, porque quando eu consegui entrar, já estava terminando. Mas verá.
Essa é a vantagem aqui do método virtual, não é? Porque a gente tem como rever. Esqueci. A gente tem como rever o material depois, né? Não só uma vez, mas várias vezes, né? Anotando coisas, mandando dúvidas para o plantão gramatical que nunca fecha. Você pode mandar com uma pergunta para mim, 3 horas da madrugada, que eu garanto que vou responder, mas no outro dia, meio-dia, quando eu acordar. Ah, tá jóia. Mas, por enquanto, quando tivermos uma equipe de plantonistas, aí é outra história. Ai, ai. Bom, nós vamos ver hoje alguns elementos gramaticais mais relacionados, que a gente viu na primeira lição, né? Os substantivos, na estrutura dos substantivos, a terminação terminada em o, que designa o substantivo no singular. Se você quiser colocar no plural, você bota o J, que é um I breve, né? Vimos o artigo definido lá, o verbo estas, que é o ser ou estar no presente, né? Kio, lembram de Kio? Pergunta sobre individualidade. Individualidade. Vimos também Kio. Lembram? Kio pergunta sobre a essência, o que é a coisa em si. José Newton, Não é? Oi? Tá compartilhando alguma coisa? Não, por enquanto não. Ah, tá. Daqui a pouco. Okay. A gente, por enquanto, está assim, só um repeteco, mas foi bom você falar. Foi bom você falar, Júlio, para eu não me esquecer. Daqui a pouco eu vou abrir o quadro negro, o termo antigo, né? O quadro branco, para a gente começar a ver os elementos gramaticais de hoje. E vocês queiram interagir, viu? Não me deixem avançar com dúvidas, não. Qualquer coisa, opa, peraí, rapaz, o que é isso aí? Explique de novo, troque as palavras, tá certo? Yes. Então, nós vimos também o que na primeira lição, nós vimos também ao. Não, vimos a partícula interrogativa to. Lembram de to? To pergunta para a resposta em sim ou não. Não é? Também ao. Lembra da partícula ao? Ao é ou uma coisa ou outra. Ao. Ao Maria, ao Teresa, estudas Esperanto. Uma das duas, eu não sei quem. Ao Maria, ao Teresa. Ou uma ou outra. Estuda Esperanto hoje. Vimos também o sufixo feminino. In, que designa mulher e também fêmea em geral, né? Atribuída a animais e tal. É o gênero feminino, vamos dizer assim, no geral. Agora, tem alguns nomes de mulher que não terminam em ino. Por exemplo, vamos ver aqui, João em Esperanto é Johano. Johano. Aí eu já vou, peraí que agora eu já vou escrever. Agora eu me aborreci. Me largue, porque já começamos a falar. Então, vamos ver aqui, onde é o que eu vou compartilhar o quadro. Deixe-me ver que essa tecnologia moderna, o pós-moderna, aliás, é antiga. Moderna vai ser quando a gente estiver no metaverso. Ave Maria. Que beleza. Metaverso. Aí vai ser alegria total. Então, a gente tem aqui
por exemplo, o nome João, que é um nome clássico, universal, tem tudo quanto é língua. Né? Em Esperanto é assim. Johano. Se eu quiser a Joana, que seria a forma feminina, eu venho para aqui, coloco aqui o sufixo feminino e fica Johanino. Não precisa botar esse hífen, não. Eu que botei para efeito didático. Aí, Johanino. Joana. Certo? José, outro clássico. José. Ó, Josefo. Como seria Josefa? Ou Josefina? Josefino. Não entendi. Josefino. Zefino. Só isso, né? Josefino. Agora, tem alguns nomes de mulher que a gente pode dispensar o hino, porque são tão clássicos e estão na Bíblia, inclusive, que aí fica sem o hino. Por exemplo, Maria, né? Ana. Tem gente que bota com um N, tem gente que bota com dois N's. Ana. Não é isso? Opa. Peraí. Teresa. Também porque são nomes exclusivos de mulheres, né? Porque não tem Tereso. Quando o nome é só de mulher mesmo, originalmente, não tem correspondente no gênero masculino, aí já termina em A. Para não ter dificuldade. Né? Alguma dúvida? Podemos iniciar, então, os elementos gramaticais de hoje. Sim. Pronto. Bom, vamos ver aqui o primeiro elemento. Nós vimos 3 formas de perguntar ou que sejam correlativos em Esperanto. Isso na primeira lição. Nós vimos lá kio, que tem a ver com a essência, o que, o substantivo da coisa. É o que, né? Aí a resposta com referência a ser humano pode ser o quê? Homo, persono, infano, knabo. Knabo é menino. Knabino, se for menina. Aí eu posso querer saber, na verdade, não é a pessoa em si, mas é a profissão. Aí pode ser, mi estás instruisto, professor, engenheiro, doctor, mecaniquisto, telegrafisto, politicista, tudo que termina em O, eu posso ser. Posso responder com O. Tem também o Kio. Lembram do Kio? Kio pergunta sua individualidade. Aí já é o quê? Nome, título, ou uma referência à pessoa ou à coisa. Então, Kio estas vi. Eu quero saber o que de você? O nome. Porque é bem específico. Kio é a especificidade. Se for no plural, kiwi. Aí é novidade para vocês. É não? Em português, a gente pergunta quem é você no singular e quem são vocês. O quem permanece e o resto tudo vai para o plural. Em Esperanto é o contrário. O quem vai para o plural
Ao invés de kill, fica kiwi, e o restante fica com a mesma estrutura do singular. Kiwi, estas, vi. Não é interessante isso aí? Merece uns exercícios de fixação, cada um fazendo em casa, ou não? O que é que vocês acham? Eu faria 500 perguntas para fixar isso aí. No fundo do neocórtex. Não, porque a fórmula está aí. Isso aqui é que nem matemática. É que nem matemática. Você aprendeu a fórmula, você vai aplicar a fórmula em exercícios constantes para internalizar. Esperanto, como qualquer língua, é fórmula e depois uso na prática, ou na prática de exercício, ou na prática mesmo já de uso. Preferem qual? Bom, hoje temos aqui um novo. Ó. Tchan, 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 tchan. Josenilton. Oi. Engraçado, porque quando a gente coloca o J no final da palavra, é um plural, não é isso? O plural da palavra. O plural é formado com... Aí, porque a gente tem ali, quem é você? Não é eles. Não é. Repita, por favor. Oi. Pode repetir? Quem é? Olha, porque quando a gente coloca o J no final da palavra, não é plural? É plural. Mas nesse caso aí, essa palavra ela não é uma palavra, ela indica um plural, mas em si a palavra é um plural. Nesse caso, em si, é um plural por causa do J. Se tirar o J, fica singular. Agora, Aqui, a gente não tem um respectivo em português. Quem? Não. Não existe. Tem não. Não. Em português é outra forma de usar. A gente pergunta quem é você. Aí, se for perguntar se são duas pessoas, quem, mantém o quem, né? Quem são vocês? O verbo muda e o pronome muda. Em Esperanto, não. Quem muda é a pergunta, kiwi. Já o verbo continua, porque em Esperanto os verbos não se conjugam. Ele é o mesmo verbo para todas as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, é tudo estas. E o vi, tanto é usado para o singular, você, tu, como é usado para o plural, vocês, vós. Okay. É interessante aí, né? Você economiza bastante aí na conjugação dos verbos. Ave Maria, só isso, meu Deus do céu. Ah, é. É mais regular, é a língua mais regular do mundo, com referência à conjugação verbal. Bom, então aqui ó, tem o Kia. O Kia tem a ver com o quê, gente? Como? Com o quê? Diga aí. Alguém estudou isso Como antes? É você, por exemplo? Como estas vi, por exemplo? Exatamente. Tem a Na ver, lição então... tinha que era fino, que era gordo, que era belo, que era, não era, que era feio. Exatamente. Esse como que você usou aí é como no sentido assim de qualidade, não é? Porque tem como no sentido de maneira, né? Como você faz isso? Mas no seu caso aí que você usou bem, o como é no sentido de qualidade. Como é você? Né? Nesse caso, depois do como, vem um verbo ser ou estar. Como é você? Aí a resposta vai ser um adjetivo. Então, a pergunta para adjetivo é kia. Termina com a. Kia. Aí, se eu botar aqui, kia estas vi. Aí, a resposta vai ser,
Eu não sei nem qual é o adjetivo, mas tem que ser em A. Isso aí é garantido por lei. Todo adjetivo no singular em Esperanto termina em A. É outra regularidade sem exceção. Se tiver no singular e na forma nominativa, isso é uma coisa que a gente vai ver brevemente, porque a forma tem duas formas, né? Ou dois casos, nominativo e acusativo. No nominativo é isso aí. Tem a ver com a própria pessoa. O adjetivo se reporta ao sujeito. Então, que a estas vi? Aí a resposta pode ser o quê? Me estas dica. Eu sou gordo, por exemplo. E mais? Digam aí mais uns 3 adjetivos. E estas belas. Porca. Bela, você falou? Ou forte? Não entendi. Claro, bela, gente. Eu falei porta. A forta. Porta. Oh. Tudo termina em A. Mas aí, digamos que são 2 pessoas. Eu quero saber como elas são. As duas. Aí é só fazer o quê? Vou até, ao invés de completar aqui, eu vou copiar e usar a mesma estrutura, agora botando o J. Que aí, e vou mudar o pronome. Que aí, estas, li, que é ele, né? Cai, chi, ele e ela. Que aí, como são ele e ela? Qual é a qualidade deles? Aí o plural de li, cai, chi é o quê? Ele. Ele, estas. Aí vamos pegar esses mesmos adjetivos, só botar o J. Ele, estas, dicai, belai, Estas dela. furrai. Aí. Então mudou muita coisa. A questão de pura lógica, regularidade plena e perfeita. Não é à toa que é uma língua que veio dos céus. Se fosse feita por humano normal, ia ser cheia de exceção, disso, daquilo. Mas é uma língua elaborada nos céus. Mas aí é bom já destacar, gente, que o Esperanto é uma língua neutra, viu? Para vocês não saírem dizendo por aí que o Esperanto é uma língua neutra, pertence a toda a humanidade, é a segunda língua de cada povo e adotada por várias e várias correntes religiosas, filosóficas, científicas, sociais, culturais, artísticas, neutramente. Mas aqui entre a gente, nós temos informações espirituais de que o Esperanto foi primeiro elaborado no plano espiritual e depois foi reescrita aqui por um médico polonês inspiradíssimo, Dr. Luiz Lázaro Zamenhof. Ok? Sentiram? Ai, ai. Que mais? Eu quero adjetivos. Eu estou carente de adjetivos. Vocês estão fracos no adjetivo. E, além de forte, que mais eles são? Inteligenta. Espera aí, devagar. Opa. Inteligente. São jovens ou idosos na imaginação de vocês? E unem. São idosos.
Espera aí, rapaz. Espera aí. Ó, aí tem controvérsia. Eu vou explorar as duas possibilidades. Iunai seria assim. Iunai. Pronuncia aí para exercitar. Iunai. Yunai. Iunai. Iunai. Yunai. Né? Ou mal Iunai. Lembra do prefixo mal? Mal tem a ver Sim. com o antônimo. O antônimo de Iuna, Maliuna. Mas digamos que agora, viu, gente? Agora você não pode chamar qualquer pessoa de velho, não. Dá até problema. Já é uma espécie de preconceito etário. Ou etarismo. Não é isso? A gente chama de idoso. Ou idosa. A não ser que a pessoa seja realmente velho mesmo. Porque tem gente que é Matusalém. Tem gente que já passou de 80 anos e não faz mais nada, não está mais ativo. Aí envelheceu mesmo, né? Mas enquanto a pessoa está fazendo alguma coisa, está na produção, cuidando da vida, aí não é velho. A gente chama de idoso. Como é idoso? Adioplena. Adioplena, ou, no caso que é plural, né? Adioplenai. São idosos, mas não velhos necessariamente. Quem mais sugere um último adjetivo? Clera. Olha. Cleira. Palavra bonita. É bonita. Cleira aí. É o que isso aí, Vânia? Clera. Aida. Tá Cadê seu certo. dicionário? O Esse Aida, tá seu certo. dicionário. Eu não sei o que Se significa. eu perguntar Ah, assim, olha, eu fui mafioso agora. Eu fui maldoso, viu, Aida e Vânia? De propósito, eu sabia que você não eu sabia. pergunto como esta Não, não, que Clera, ou isso, não, assim ainda. O sim. que ou Oh, esta que estas, ok. Clera, cleira. Significa. O que é cleira? Né? Porque é um adjetivo. Mas que adjetivo em português? Ó, em la Portugal. Mas antes de eu dizer, eu quero sugerir a você fazer como as testemunhas de Jeová no Salão do Reino. Quando o ancião está falando que cita qualquer versículo bíblico, eles abrem a Bíblia na hora, em cima. Não leva 10 segundos, já estão no ponto. Não é interessante isso? Vocês devem ter um dicionário na mão e aprender a consultar na velocidade da luz as coisas. É uma forma também, né, de aprendizado e de independência. Mas cler aí quer dizer o quê? Cultos. Cultos. Ocultas. Instruídos, né? E tal. Posso dizer que eles são também, clarmensai. O que é isso? Clarmensai é esclarecidos, de mentes claras. São pessoas que têm uma lucidez, uma lucidez invejável. Clarmensai. Aí é uma palavra composta, viu, gente?
por duas raízes. Quais são as raízes? Clar e mens. A primeira raiz é um adjetivo, tem a ver com adjetivo, clara. E a segunda raiz tem a ver com substantivo, vem de menso. Ó. E o que é menso? Mente. Então, mente clara. Clarmensai. Não é? São palavras compostas. Vorticunemetágioi. Palavras compostas. Então, o mal, vamos pegar agora, trabalhar um pouco o mal. Mal é o quê? Via de regra, o antônimo, o contrário. A palavra parece coisa negativa, porque lembra mal, mas não tem nada a ver. É apenas o contrário. Porque em português tem mal, ele é mal. Não, peraí, gente. Em Esperanto é mal. Pronuncia aí para treinar. Mal. Olha esse L aí. Eu quero esse L destacado. Como antigamente o português do povo antigo. Mal. Não é? Antigamente era assim que se dizia. Né? O L era L mesmo. Mal. E é o antônimo. O contrário. Né? No caso, então, forta é forte. Como seria fraco? Forta. Mal. E vocês estão danados, ó, estou gostando. Malforta. Aqui tem. Vou botar aqui, ó. Quebrar esses adjetivos para a gente botar o antônimo deles, né? Para ver como é que vai ficar. Professor, o senhor está gravando, né? Sim, sim. Ah, tá. E aí? Dicai. Dicai quer dizer o quê? Gordos, volumosos, grossos. Encorpar. Minha libro estas dicas. Meu livro é grosso. La biblio. La vortaro. Que é vortaro? Dicionário. E é vortaro Aurélio estas três dicas. Muito. Três dicas. Sim, mas não mude de assunto, não. Quero saber aqui. Dica aí. Então, você já viu que é. E se for o contrário? O coi? Não peguei. Voltar, Aurélio é dica. Três dicas. PRE. Três dicas. Três dicas. Três dicas, livro. Entendeu? E magros, delgados, finos. Maldica. É só chegar aqui, ó. Quer dizer, são palavras que vocês não precisam aprender. É só botar o mala na frente, você já economiza aí 1 trilhão de palavras na formação do seu estoque de palavras básicas, cotidianas. Não é isso? Você já economiza aí 1/20 do dicionário. Você vai tirar 20% do dicionário aí, porque é só você botar o mala, já ganha tempo. Mala, dica. E como seria o contrário de bela aí? Mal, bela. Mala, bela aí. É isso? Quer dizer, feios. Feios. E o contrário de forta aí? Mal, Forta. Mal, forta aí. Ou seja, fracos, frágeis. Não é? Sem força. Precisando de uma vitamina.
E inteligente. Tu ili estas inteligente ou mal inteligente? O que é que vocês acham? Eles parecem inteligentes? Vou perguntar aqui. Tu ili shainas. Peraí. Tu ili shainas. Parece, né? Shainas é parece. Tu ili shainas inteligente ou mal inteligente? O que é que vocês acham? Que eu vi opiniões? Não é isso? Filipinas. Shainas. É X de xícara. China. China. Que eu vi opiniões? Inteligente. Isso. Que eu vi opiniões? Por vir para vocês, né? Na visão de vocês, na opinião de vocês, ili estas inteligente, ao mal inteligente, eu não sei. Inteligente. Vamos dizer que sejam, né? Kiwi, vamos apertar aqui. Kiwi, estas lá sinônimos de inteligente, lerta, capabla, rusa, são sinônimos de inteligente. Mas não é isso que eu quero só de vocês. Eu quero que vocês analisem a pergunta. Está bem estruturada? Está de acordo com a lei? Como a gente já viu? Por que está no plural? Não é isso? Porque não é um sinônimo só. Por isso que eu perguntei kiwi. Kiwi, quais são os sinônimos, de inteligente? Inteligente está no singular porque é um adjetivo só, mas que tem vários sinônimos. Lerta, capabla, rusa, por aí afora. Agora, é bom deixar registrado em ata que nem todo adjetivo termina, ou melhor, estou viajando, nem todo antônimo é formado com o prefixo mal. Tem palavras que você escolhe outra palavra para ser o oposto. Por exemplo, dia, noite. Dia, tago. Noite, nocto. Não é isso? Yes, sim. Ne, não. Em princípio. Você pode até usar opções, porque tem quase todos os adjetivos têm sinônimos. E alguns sinônimos não têm a formação com mala. Alguns antônimos você pode criar com outra palavra. Eu disse sinônimo, não, antônimos. Todo adjetivo tem seu antônimo. Mas nem todo antônimo é com mala. Vamos avançar? Por exemplo, aqui eu disse forta. Forta é o quê? Forte. Um antônimo disso pode ser fraguila. Sentiu o baque? Então, outro exemplo aqui. Como é bom? Sujeito bom,
né? Sujeito generoso, tem bondade no seu coração. Seria como em Esperanto? Kio estas, ó, já vou perguntar aqui. Opa, peraí. Kio estas bona en Esperanto? Quem sabe? Cadê vocês com o dicionário? Tá vendo aí? A importância de ter um dicionário é para abrir feito testemunho de Jeová na hora do culto. Pufo, pufo, pufo aqui. Ele terminou em A. Já disse Certo, que é um adjetivo, né? exatamente. Então, boa. A raiz aí é comum de dois. Bona, quer dizer, bom ou boa. Não é isso? Isso. Bom ou boa. O antônimo disso, em tese, malbona. Malbona. Mas aí eu quero esnobar. É um direito meu, pago imposto. E eu vou dizer mava. Eu quero dizer malitza. Eu disse malitza. Perceberam que eu posso pegar variações em Esperanto? O Esperanto é uma língua simples e básica, mas infinitamente rica em possibilidades. E é bom vocês irem se acostumando com a ideia, porque vocês vão ler, né? Vão ler livros. E os livros geralmente têm várias possibilidades de expressão. E vocês têm que estar em dia com isso. Mas, em princípio, no basicão, na conversação normal, é aqui. Agora, malabona, é bom deixar também registrado, não é só mal no sentido de ser humano mal, não. É alguma coisa que não é boa. Está estragada, por exemplo, uma fruta estragada. Malabona, como é fruta estragada? Malabona fructo. A fruta já não presta mais, já apodreceu. E aí? Malabona fructo. Em português, ruim, né? A laranja já não presta mais, está ruim, está podre, está estragada. Um bom livro. Bona libro. La libro de Paulo estas bona. O livro de Paulo é bom. E se não for bom, como é que fica, gente? La libro de Paulo estas malbona. Perfeito. Entendeu? Você mantém toda a estrutura e joga, né? Agora vamos levar isso para o plural. La libroi, ele tem 2 livros, ou 3 ou 4, sei lá. La libroi de Paulo estas bonai. Em princípio, são bons. Bons livros ele comprou na livraria Civilização Brasileira. Essa agora foi forte, hein? Voltei bem ao passado. Mas são no plural, e eles não são bons. Como é que fica? La libroi de Paulo estas malbonai.
Ô, Isanito, Então, oi? o que significa a lavoura? Mava? Você botou Mava aí? É? Mava? Mava. Mava significa Maritza. Maritza. Balbona. Que é Malitza. Mas, seria Malitza Malitza. porque maldoso. Tudo a mesma coisa. Tudo que não presta. Ah, tá A igual, né? pessoa não presta, a pessoa não presta. Então, a pessoa mava, que vem de maldosa, De mal. de mal, Oi. maldoso, maldosa, né? Então, Maritza é usada naturalmente para pessoas, né? Para pessoas. Para bruxa também, né? A bruxa má. É malicioso, né? Lamava feino. Olha o preconceito aí contra as bruxas. Lamava feino. Porque tem feino que é boa. Não é? La feino de la fabelo estas bona. Mas aí vocês podem brincar. Bom, se mava é má, la contrario de mava, mal, mava. Eu estou errado? Alguém vai me acusar em cartório? Se você quiser. Se você quiser botar o antônimo rápido de qualquer coisa, bota mala na frente. Logicamente está certo. Agora, é uma coisa para a gente ficar abusando? Não tanto. Não Ô, devemos Nilton, ficar. boa tarde. Oi? Sim? Me tira uma dúvida. A letra J em Esperanto significa o I, que tem um som de plural, né? É isso? O plural formado com o acréscimo da letra J. Ah, tá bom, obrigada. E o som é sempre I. Agora, um I breve. Tá bom. I. Livro I. É aquele I do inglês, do Y do inglês. Não é uma vogal. Porque vogal é isso aqui. I. A vogal I. Isso aqui forma uma sílaba. Não é isso? Agora, o J é um I breve, ele não forma sílaba, porque não é vogal. É o que a gente pode chamar de semivogal. E ele nunca aparece sozinho, sempre aparece colado, antes ou depois de uma vogal. E significa plural, não é? Para você formar o plural, você bota esse J aí no final. J, isso. Que tem um som de I, tá bom. Agora, tem palavras em Esperanto que terminam em J, mas esse J aí pertence à raiz. Não é porque foi para o plural, não. É porque pertence à raiz. A principal palavra nessa área é qual? Cai. Cai quer dizer o nosso I. Conjunção aditiva. A conjunção aditiva I. Né? O carro e a motocicleta correm. Lá alto, cai, o cai. Lá, motor ciclo, curas. Bora, gente, pronuncia aí, aproveita o embalo. Viu? Aproveita a oportunidade. Lá alto, bora, cai. Alto, cai. Motociclo. Curas. Eu quero ver, eu não senti firmeza no motor ciclo. Motor é um trava-língua, né? É um trava-língua. É só você separar. Primeiro você diz motor. Motor e depois ciclo. Pode pronunciar em duas parcelas.
a prestação. Não precisa pronunciar ligeiro, não. Motor ciclo. Ciclo. Ou seja, moto. Ciclo. Moto ou motocicleta? Motocicleta é um termo antigo. Hoje o pessoal fala moto. Auto também antigamente era como automobilo. La automobilo, cai lá motor de ciclo, curas. Então, o destaque aqui é o quê? Cai. E o automóvel e a moto correm. Né? Então, em resumo, é isso aí que vocês estão vendo. Há também uma partícula. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um intervalinho para vocês espicharem as pernas. E, enquanto isso, passo a palavra, ou melhor, o microfone para a Regina. Nos abrilhante aí, Regina, com um tostão da sua voz. Yes. Eu vou cantar uma música que fala do sol, né? Do brilho, né? Da beleza Regina, da mostra a natureza. sua cara, Regina. Ah, todo mundo aí tá fora, né? Eu também achei que ia Não, mas ficar a só, gente né? quer te ver cantando, Regina. Cantora, Vai, Jesus, prazer. que coisa boa, sorriso bonito, Regina. Danco. Obrigada. Olha, a música fala sobre o sol, a beleza, o brilho, a natureza, né? Oh, como é belo o brilho do sol através do ar puro, depois de uma tempestade, né? Na suavidade, da festa natural, que é a festa do brilho, né? Do sol. Oh, como é belo o brilho do sol. Outro sol brilhando mais, né? Enquanto você admira, brilha em você o sol, o meu sol, brilhar em você, brilha em você. Aí vou cantar em Esperanto. Sonambia, que é bela, estas brilhaçundo, trarare puro, por ti o tempesto. Em lá me detso, de natura festo, que é bela estas brilhaçuno, aliasuno, brilhanta pli, tu virigatas, brilhas em pi, laçuno, laçonomia, brilhas em vi, brilhas em vi, brilhas em vi, brilhas em vi. A outra música é uma música, né? Que é o canto do marinheiro, né? Ele vai para o mar e deixa a amada, né? Ele pretende retornar, né? Ao encontro da amada, né? E aí, isso pode... Aí ele promete à amada que vai retornar com muito amor e vão casar, né? Essa não foi a tradução, não, mas é mais ou menos assim, o encontro, né? Que ela fica chorando, ela chora, mas ele promete que ele, se o mar não levar ele, né? Ele retornará. E se o mar levar ele, ele vai vir, a alma dele vem através de uma pomba branca, né? E que vai abraçá-lo, mais ou menos assim. Não é abraçá-lo, não, viu? Mas é mais ou menos assim, né? Mas ele promete que, mesmo assim, o mar não vai levar e ele que voltará, né?
voltará aos braços da morena, né? A Carolina, que é morena. A música é Canto de la Maristo. Enro que a minha chipu alvocas mar e estás ao dia del mar está e tu pleno de dolor e de quisas duplo portazelo oscuro de la Martín. Me ploro, carine ploro, ya mire veno, cae desvia festo de unibenos, ao semiprinos fine, la maldanca, flugos ao via manoi, colombo blanca, estos miami. Chalama di neprino, cami sempre venus carino, comia sem fino. Estos miami, chalama di neprino, cami sempre venus carino, comia sem fino. Branco. Bonegue. Muito bom. Bonegue. As duas músicas, Trebone. viu, Josenilton, são bem conhecidas. Eu lembro que minha mãe cantava demais, meu Deus, essa música. As duas lindas. Obrigada, Regina. Valeu, Regina. Regina, com essa voz de bronze, dá uma boa registrada. Não, eu não sou cantora, não. Eu cantei no coral, viu? Coralista, no coral, no Esperanto, há muitos anos. A gente não esquece. Cantava muito essa música, o pessoal gostava muito, né? O canto do marinheiro, né? Sobre a São amada internacionais. o Em várias línguas. amado. É verdade. Eu quero ver se daqui a algum tempo a gente brinca também, entre nós aqui, pequenos esquetes teatrais. Eu vou escrever uns pequenos textos, diálogos ilustrativos, e aí vou pedir a um e a outro durante a semana para a gente decorar. Decorar não, porque não precisa, né? Porque se é aqui, é só olhar cada um na sua tela. Para poder enriquecer mais, né? Quem quiser declamar também, vamos aproveitar, né, Regina? Se encontra com a Regina aí durante a semana. Tem um poema, alguma coisa para falar, Ju? Alguma frase? Julicéio? Não ouvi, não. Mas vamos lá. Olha, língua é isso, gente. Treino. Aqui vocês estão treinando, não estão treinando exatamente, mas estão pegando a ideia. Agora, oportunamente, nós vamos fazer improvisações mesmo, conversações mesmo, para poder aprimorar a capacidade de começar a falar fluentemente. Mas isso aí é com o tempo. Não é para agora ainda não. Não é? Bom, e aí? O que mais podemos... Ah, sim, tem também aqui uma palavra que a gente usa muito no dia a dia. Que palavra é essa? É uma partícula. Ien. Ien quer dizer eis. Usa o quadro, Josenilton. Opa! Boa ideia, bem lembrado. Eu já estava aqui falando. Sei. Cadê você? Aí. Ien. Ien quer dizer o quê? Eis. Aqui está. Certo? Por exemplo, eis que Antônio chega. Ien Antônio
alvenas. Olha que em português teve um que aí na jogada. Em Esperanto não precisa nesse contexto, não. Ó. Eis que Antônio chega. Ien Antônio Alvenas. Infine. Finalmente. Fine. Fim até que enfim, hein? Onde você estava, Antônio? Que viestes, Antônio, pelo amor de Deus. Ien Antônio Alvenas. É mais usado nesse sentido aí. E você vai expor uma coisa agora, e aí você bota o ien. É uma partícula não obrigatória, mas para reforço. Né? Oh! Eis, finalmente. Não é por aí? Ien. O que é isso, na verdade? É um advérbio? Qual é a classe gramatical disso? Praticamente não tem, né? Porque é só isso aí mesmo. Né? Tem um sufixo também, isso aí vale a pena a gente destacar, porque está, inclusive, na lição número 2 do vídeo do Masi, Engondolando. A propósito, perguntando, vocês assistiram ao vídeo número 1 do Masi Engondolando? Sim. Alguma dúvida? Ficou legal? É um desenho palatável? E ninguém me perguntou nada durante a semana, fiquei até triste. Ou o pessoal está sabendo demais, ou estão com vergonha de me perguntar qualquer coisa. Estava simples, estava tranquilo, entender a história. É bem engraçadinha a história. E também ele, com os exercícios, enriquece ainda mais. Depois tem o vocabulário, depois tem a parte gramatical. É uma estrutura muito interessante. Junta tudo. Porque Não livro é deixa isso. dúvidas assim, pelo menos até então não, né? Ah, então beleza. Olha, eu Quanto tive menos... mais dúvida quando você falou na primeira aula Kio e Kio, porque você disse que Kio, você falava uma coisa assim de particularidade, né? Exato. Aí, depois que eu vi a aula, eu fui mergulhei na lição. Aí, meu Deus do céu, depois da sua aula, a lição virou baba. Não, mas é bom deixar destacado, foi bom até você falar. Foi oportuno você falar isso. Porque no livro, e em quase todos os livros, a gente pergunta assim, Kio estas via nomo. E não é de bom tom perguntar assim. É até pejorativo ou ofensivo. Kio estas via nomo. Não tem essa forma no bom esperanto, não. Mas está no livro. O certo é dizer como. Kio. Não é que seja o certo, mas é o mais usual. Porque Kio é pergunta, não é título, não é nome, pergunta é substância. Então, se eu pergunto Kio estas via nomo, o que é o seu nome, a resposta pode ser o quê? Substantivo. É porque É substantivo. Você não quer saber qual é o meu nome, você quer saber o que é o meu nome. É um substantivo. Próprio substantivo. Agora, se eu quero saber exatamente qual é o nome em si, desde coisa, desde abuso, você entendeu o que é que eu estou perguntando? Aí eu digo, Andreu, porque perguntou agora com Kio. Ô, Qual é a José, lógica? Qual é a lógica, gente? Quantos nomes existem no planeta? Não é isso? 7 bilhões. 7 bilhões, agora 8, né?
8 bilhões de nomes. Ou seja, é uma lista com 8 bilhões de nomes. Nessa lista, qual é o seu? Essa é a ideia. Qual é o seu, dentre todos os nomes que existem? A individualização. Olha aí a individualização. Aí eu vou dizer. Porque o meu nome é único. O meu nome para a minha pessoa é único no mundo. Aí eu vou dizer. Tem outros Andreu, mas aí já não é eu, é outra pessoa. Diga. Eu posso dizer Kio estas Maria? Olha, peraí, você fala Maria. assim com Kio? Isso, Sim, sim, mas aí você não está perguntando o nome. Não, Kio, Ah, sim, com o? Sim, Isso. sim. Pode. Aí você vai dizer o que ela é. Maria estas. Tiestas, professor, vou botar aqui, instruistino, catoliquino, católica, certo? Capitalistino, ela é capitalista. Mas antes de tudo isso, vamos para o essencial. Ela é o que, afinal? Homo. Né? Yes. Persono. Aí vai agora para as profissões. Tudo termina em O. Tem que terminar em O. Porque a pergunta é com que O. Agora, se eu pergunto, que estas Maria, aí eu estou querendo saber quem é Maria. Porque tem 4 mulheres ali. Uma delas é Maria, eu não sei quem. Aí eu pergunto, que estas Maria? Ah, Maria estas lá alta virino. Como é isso aí em português? Maria. Tem 4 mulheres. Maria estas lá. Maria é uma mulher alta. Não. Uma não, aí tem lá. Quando tem lá, está definindo, né? O lá define. O lá, ele é especificador. Ah, A Maria moça alta que chama Maria. Maria Alta mulher. Maria é alta mulher. é alta mulher. Ó, porque tem 4 mulheres. Só uma é alta. As outras são baixas. Maior. Maria é Maior. a maior. É a mulher alta. É porque vocês estão estranhando, porque em Esperanto, o adjetivo vem antes do substantivo. Quando se trata desse caso aqui, né? Porque aqui não é um adjetivo, é um adjetivo, mas a gente chama de epiteto. O epiteto vem antes do substantivo. Por isso que a gente estranha às vezes. É que nem no inglês. No inglês, o adjetivo não vem antes do substantivo. Em Esperanto também. Maria estas lá alta virino. É a mulher alta. Em português, a gente joga o substantivo e depois o adjetivo. É a mulher alta. E se aí, se for o caso, ela é a baixa. É só a malalata. Maria estas lá malalata virino. Quer dizer que as outras 3 não são baixas. São altas. Como é a pronúncia disso aí, gente? Vocês estão, eu estou achando vocês devagar. Malalata. Olha que tem 2 L's aí. Como é que fica? Malala. Gostei. Agora melhorou. É melhor separar, né, professor?
Malálata. Olha, essa daqui, esse primeiro L é tranquilo, mamão com açúcar. Porque você só vai dizer mala. Mala. O problema é aqui. Ala. Malala. Porque quando o L está junto de uma vogal, antes de uma vogal, você emenda, mala. Agora, quando está antes de uma consoante, aí você joga o L. Início do século XX. La malala. La malforta. Malbona. Agora, quando é vogal, que vem depois do L, a emenda. Não precisa forçar a língua. É língua dental. Gostei. A língua toca o dente. Gramaticalmente é isso aí. Isso, língua dental. Linguisticamente, né? Perfeitamente. E isso a gente tem que fazer uma forcinha, porque não é do nosso cotidiano em português. Antigamente era. O português antigo, do tempo do meu avô, era assim, com o L destacado. Aí, o pessoal mais moderno foi suprimindo e virou U. Virou U. Hoje em dia, mas em Esperanto, não. O Esperanto foi criado dessa forma em 1887, portanto, não pode ser mudado. Não há evolução na pronúncia do Esperanto. É a mesma pronúncia. Se vocês voltarem no tempo alguma vez, e vão voltar com a evolução da tecnologia, nós vamos fazer viagens ao passado e vamos ver as pessoas falando em Esperanto no início do século XX. E vocês vão ver que é o mesmo Esperanto de agora. Ok? Anotem aí para não esquecer. Daqui a uns 30 anos. Então, um sufixo a mais que a gente precisa internalizar agora. Porque a gente já viu, até agora, 2 sufixos. In, que tem a ver com o gênero feminino. O sufixo ele fica entre a raiz e a terminação gramatical. Quais são as terminações gramaticais? O, que é substantivo. A. Vou até escrever aqui, porque isso pode ser antecipador, mas ao mesmo tempo é interessante. Né? Deixa eu ver aqui. Terminações gramaticais. Quais são elas? O, substantivo. A, adjetivo. Adjetivo. Hoje não vá, viu? Botar esperando. O. Sim, humilhe, Josenilton, viu? Não, mas é bom conhecer também o gramatiquês. É muito bom. Da caça, outro do caçador, viu? Não, eu sei que é estranho às vezes para nosso cérebro. O cérebro da gente não gosta de gramatiquês. Porque ninguém fala usando os nomes, né? A gente fala as coisas. Mas quando a gente conhece um pouco da terminologia científica, isso eu acho que ajuda na compreensão. Ou não? Sim, com certeza. Aí é uma terminologia universal. Todas as línguas usam essas mesmas palavras, mudando só o final. Então, vamos explorar, né? Infinitivo. Certo? E adverbo. E mais? E o pluralo. N acusativo. Acho que é só isso. Pronto. E aí, no caso, como eu estava dizendo, o sufixo,
como em qualquer língua, né? Geralmente vem entre a raiz e a terminação gramatical. E a gente já viu 2 até agora. Que foi o quê? In e ist. In feminino. Ist tem a ver com profissão, religião, adepto disso, daquilo, né? O cidadão, ele é, por exemplo, protestante. Então, li estas protestantisto. Embora eu possa dizer também apenas protestanto. Catoliquisto. Ou então, católico. Não há problema, não. Agora tem aqui um novo sufixo. Il. O que é esse il? Tem a ver com o que isso? Alguém antecipa? Alguém leu isso aí? Porque está na lição. Alguém estudou autodidaticamente a segunda lição? Olha aí. Olha a pressão psicológica. Indica o instrumento, né? Através do qual se faz alguma coisa. Isso. Então, no caso, esse fazer, de um modo geral, é com as mãos. Mas não exatamente. Há casos em que é meio figurativo. Mas, em princípio, é isso. Instrumento. Então, se tem ali uma vassoura, o que é que a gente faz com a vassoura? A gente varre. Não é isso? E como é varrer em Esperanto? Olha aí, dicionário ligeiro, 1 segundo. Tá, vocês estão devagar. Vocês têm que ter um dicionário ali na hora para me alegrar. Mas, poxa, o pessoal está afiado. Porque no Salão do Reino você disse uma citação bíblica, o pessoal abre a Bíblia em cima da hora. Ali, rapidíssimo. Então, varrer. Varrer. Balai. Balai. Observem, viu, gente? Que balai termina com i. Como é que separa a sílaba dessa palavra aí? Toda palavra é paroxítona. A sílaba forte é sempre a penúltima. E a gente identifica a sílaba pela presença da vogal. Então, com base nessas premissas, como separar isso aí? Ba, que tem aí uma vogal. Tem uma vogal, né, no ba. Aqui tem, ó, lá. Tem uma vogal no lá. Sobrou para ir. No final, é uma vogal. Não tem consoante, mas é uma vogal. A sílaba forte passa a ser qual, então? Lá. Penúltima. Balai. Balai. Certo? O instrumento através do qual a gente varre. Balailo. Eu não sei nem em português. Vamos dizer que eu esqueci em português. Mas no Esperanto é fácil. Balailo. É só botar o hilo. Balailo. Na dúvida, você bota um hilo. Porque, claro, tem instrumentos que não tem hilo no final. Certo? O Esperanto não é tão pobre assim de todo instrumento ser terminado em hilo. Ficaria muito robótico. Né? É uma língua humana. Tem lá também seus sinônimos. Aí seria, por exemplo, martelo. Martelo é um instrumento, mas não terminou em hilo. Só para dar um exemplo, entendeu? Se eu fizer questão, digamos que eu esqueci o que é martelo, estou numa conversação aqui, caso de urgência, e esqueci o que é martelo em Esperanto. Mas eu sei o que é hilo.
Aí vou dizer como para o meu interlocutor. Ah, deixa eu ver aqui. Nailo batilo, por exemplo. Porque nailo é prego. Bate é bater. Então, instrumento de bater prego. Nailo batilo. Inventei na hora. E o cara entendeu. Entendeu? Se eu esqueci, a solução está dada. Né? Martelo. Então, em princípio, como seria pente? Kio estas pente en Esperanto? Quem sabe? Aí vocês primeiro perguntam. Antes de responder, vocês me jogam a pergunta em sentido contrário. O que é pentear? Cadê a malícia de vocês? Vamos primeiro para a raiz. O que é pentear? Aí eu digo, pentear é combi. O instrumento fica como? Como seria o pente? Bilo. Combilo? Combilo. Não tem outra não, minha amiga. É isso aí mesmo. Se combi é pentear, combilo é o pente. É o instrumento, né? Aquele coisinha pequena que a gente liga fogão, né? Tá, tem uma pedra dentro, a gente compra e para fazer ligar o fogão manualmente, que não é fósforo, mas que a gente usa na cozinha para acender fogão. Como é? Primeiro lugar, o que é fogo? Fairo. Fogo é fairo. Consequentemente, fairilo, fire é fazer fogo. É o verbo fire. O instrumento, fairilo, isqueiro. Isqueiro. São coisas que a gente vai exercitando. Como seria caneta? Caneta é um instrumento. Vocês não sabem. Aí você pergunta, para que serve a caneta? Para escrever. Já dei a dica. Já dei o canal. Já cantei a pedra. Qual é a pergunta que você tem que me fazer? Como é... Não, como é escrever em Esperanto? O que eu estas escrever? Aí eu coloco. Escreve. Escreve. Consequentemente, a gente chama caneta de escrevilo. Escrevilo. Mas aí já tem uma variação, para não dizer que é tão isso o tempo todo. Lápis não termina com ilo. O lápis é crayono. Crayono. Certo? E como seria computador? Computador. Computilo. Aí você pergunta o que é computar. O que é computar? Certo? Computo. O computador seria um instrumento através do qual a gente computa. Então, computilo. Já telefone não é
Telefone é que nem martelo. Tem palavra própria, raiz própria. É telefono mesmo, e acabou. Telefono. Embora você possa dizer também telefonaparato. Aparelho, telefone. Mas dizendo telefone, tá, beleza. Não há problema. Só que os telefones atuais, na maioria, são com computador dentro. Aí já é o que em linguística se chama de lexical blending. Blending em inglês, né? Lexical blending. Você pega duas raízes e não junta com uma palavra composta, como a gente já viu aqui, não. O que é que a gente vai fazer? Parte, tira sílabas de uma raiz, tira sílabas da outra e junta, formando a palavra nova. No caso aqui, computilo, a gente já viu, né? Computilo. Mais telefono vai dar o quê? O que o pessoal tem usado aí. Compufono. Mas fiquem calmos, porque isso não é normal no Esperanto, não, viu? Para vocês não acharem. Ih, começou a apertar minha mente. Não é normal em Esperanto isso, não. É raridade. Eu conheço umas 3 situações somente. Mas o pessoal tem usado isso aí. Compufono. Ou seja, telefone com computador. Em inglês, é estranho também. Em inglês, não usa a expressão computador, mas lá usa inteligência. E aí, como é que se usa? Como é que se diz em inglês? Smartphone. Ou seja, telefone inteligente. Em Esperanto, há tentativas de se dizer sadfono. Ou sadtelefono. Mas a prioridade, me parece que quem está ganhando na corrida é compufono. Como saber isso? É só você jogar no Google expressões do tipo... Vocês querem consultar uma palavra no Google, né? A quantidade de aparecimento, de aparições dela no Google. Você faz isso. Bota essas expressões. Cai, N, ne, ala, lá, pri, per. São palavrinhas do Esperanto, né? E bota, entre aspas, a palavra que você quer. E joga lá, na pesquisa. Aí vai ter a quantidade de páginas em que aparece aquela palavra. Anotou aí? Fica a dica. Porque você não vai achar na literatura. A literatura geralmente não é tão atualizada para ficar usando esses termos. Né? Geralmente são autores, né, clássicos ou modernos, mas que não abusam tanto dessas variâncias do dia a dia atual, não. Geralmente quem nos socorre mais é o Google mesmo. Wikipedia. Não é? Então vamos lá. Vamos fazer umas perguntinhas agora para vocês. Para vocês se exercitarem mais. Me fala lá, demandam. Alvi. Tchu. Reto Globo de televidilo.
Reto globo de televisio. Estas bona? Kion vi opinias? Pli mal pli, mais ou menos. Pli mal pli. Pli male, pli. Pli mal. Pli male, pli. Deixa eu ver opinias. Vânia, deixa eu ver opinias que Incrível Hulk, estas três fortas. Vânia? Oi. Deixa eu ver opinias que Incrível Hulk, estas três fortas. Ai, meu Deus, como que eu respondo isso? Não, eu quero saber. O povo quer saber. Pois é, eu também. O povo já está das ruas querendo saber. Deixa eu ver opiniões, você acha, né? Deixa eu ver opiniões que Incrível Hulk, aquele personagem, né, do... Sim. Li estas três, muito, né? Três forta. Yes? E li esta. Yes, ao ne. Sim ou não? Yes, ao E ne. esta triforte. Treforta. Treforte. Ah, yes, estas treforta. Vânia, deixa eu ver opiniões que Fausto Silva, Faustão, estas três dica. Deixa eu ver memórias, dica. Voltaram na Bíblia ou estas dicas? Aurélio, estas dicas. Cai Fausto Silva. Deixa eu ler estas dicas. Fausto Silva e estas dicas. Dica, três dicas. Três dicas. Três dicas. Esse trê aí, significa o quê? Muito. Muito. Ah, tá, muito. Bastante, né? Certo. Tem também tro. Quando se diz tro, é muito demais. Aí já é demasiadamente. Já é passado da conta. Exagerado. Aí já é o quê? Obesa. Entendi. Faustão, estas obesa? Se eu quiser variar, né? Em Esperanto, você pode usar sinônimos. Sinônimo de tredica, estas, obesa. Trodica, obesa. Por aí é fora. Vera Fischer, estas bela, Aida. Xi. E esse alguém? Trebela. Vera Fischer, ancora. Estas trebela. Ainda, ancora. Agora. Ancora. Ancora estas trebela. Ancora. Ainda. Depois você olha aí, viu? Eu botei um glossário, agora de tarde, de partículas gramaticais. Depois olha o que é ainda, em Esperanto. Anotou? Não. Depois. Anotei, mas eu não sei se está certo o escrito certo. Não. Depois da aula. Ah, tá bom, eu olho. Pegue a palavra ainda, e vá lá. E veja como é ainda em Esperanto. Ok. Eu botei dois glossários, um português Esperanto e o outro Esperanto português. Só de gramatiquês. Só de partículas gramaticais.
Não substantivo, não adjetivo, não advérbio, mas partículas que a gente usa para reforço. Que o êxtase será Regina, que o êxtase será sinônimo de inteligenta? Que o único povas dire lerta. Me perdi agora. Repita a frase. Que estas la sinônimo de inteligenta. Nós vimos lerta. Te memoras? Lerta. Pode ser rusa. Sagas pode ser também? Qual? Sagas. Saga. Acho Não, que não sei se é assim. Não, que a pronúncia é isso. A pronúncia é sádia. Sádia. É porque o gay com chapéu, o gay com chapéu é Joe. Jádia de Jojo. Sádia. Eu ia perguntar isso a você, que eu não tinha compreendido bem. Mas você viu que eu mandei um vídeo com o alfabeto. Porque essa semana eu tive problema no meu celular a semana toda. Eu só acessei ontem. E aí, por isso que não deu tempo, mas eu vou dar uma olhada assim. Mas aquilo ali também não é para você decorar, não. A gente vai pegando... Não é questão de decorar, é questão de ver, né? De ler. Mas o que mais vale é aqui. Na prática mesmo. Aliás, foi até bom você me falar que eu vou colocar outro texto que eu vi na internet, onde você ouve e lê ao mesmo tempo. Sim. Isso ajuda, todo dia você ficar acompanhando. Né? São várias pessoas que leem e o texto. Isso é um bom exercício, né? Porque aí você vai vendo como é a pronúncia, mesmo que não entenda. Mas você já vai vendo ali, né? E fica mole. Me memoras lavorto. Não lembro. É isso. Sádia é de bom tamanho. Sádia. Pode ser também lerta. É isso, lerta. Rusa. Rusa. É porque é muitas palavras para a gente gravar, não tem como. Às vezes a gente esquece. Esquece não, é muita coisa para gravar, né? É muito. Mas é isso mesmo. A vantagem é essa, ter opções. Porque às vezes você esquece de uma forma, mas lembra, mas tem a outra. Aí na outra você... Às vezes você vai ler, tem outra palavra, o mesmo sinônimo, né? Aí é bom, mas E aí, às vezes, nem todo mundo escreve, né? A mesma palavra, escreve outro sinônimo, né? E acaba dizendo a mesma coisa e a vida que segue. E o diálogo que segue. Porque língua, gente... Justamente, a gente fica só habituada na palavra só, né? Só um sinônimo, mas tem várias. Uma palavra tem vários sinônimos, né? Então, aí você fica perdida. Perdida não, você não consegue gravar todas. Só com o tempo, né? Com o tempo, vai pegando por osmose. Por isso a vantagem do instrutor na sala de aula. Porque o livro não mostra sinônimos. Só mostra uma forma. E isso que você falou é muito bom, dessa dica que você deu aí a respeito da gente ouvindo o som, como se fala, principalmente para mim, que é a primeira vez que eu estou lidando, eu não conhecia nada do Esperanto, né? Então, eu acho que é bem válido. Você pode até fazer o seguinte. Você pode até fazer o seguinte, ao invés de ler no site, você copia o texto, joga num bloco de notas ou no Word, seja onde for, aumenta bem a fonte, bota em negrito, e aí bota lá o áudio para tocar, enquanto você está lendo cá. Eu acho que facilita mais ainda. E eu também sigo no Instagram, acho que é a FEB que coloca, né? Algumas partes do Evangelho e ele coloca em português e em Esperanto, e aí é o áudio, né? Então, eu agora vou ouvir mais para
prestar bem atenção na pronúncia, né? É uma forma, né, de educar o ouvido. Isso. Tu vi estas curadia homo, Vânia. Pode repetir? Tu vi estas curadia homo? Você é uma pessoa corajosa? Tu vi estas curadia? Ao male curadia. Curadia ao male curadia. Não existe um meio termo, não? Você pode dizer primaleple, como o Regina falou. Primaleple. Primaleple quer dizer mais ou menos. Sim. Aliás, Regina, a gente pode falar primaleple ou plialmaleple. Três palavras. Plialmaleple. Ou então duas palavras. Primaleple. Agora, nesse instante, eu perguntei a vocês sobre Reto Globo de televisio. Mas antes eu tinha falado de televidilo. Afinal, como é televisão em esperanto? Aí depende. Se for a arte da televisão, com toda a sua aparelhagem técnica, aí a gente chama de televisio. Certo? Se for o aparelho, aí a gente chama televidilo. E se for a técnica eletrônica de transmissão de vídeo e áudio, a gente chama televido. Televido. Né? Mine estas curadia, sed mine estas malprudenta. Eu sou corajoso, mas não sou imprudente. Mine estas malprudenta. Isso aí. Tu la politikistoj estas saĝaj aŭ malsaĝaj? Os políticos são inteligentes ou não inteligentes? Eu vi alguém logo, jogou duro logo. Ne. Olha, é ne. Ai, ai. Juliceia opinias que la politikistoj estas ruzaj. O que é rusa? Que eu disse que é sinônimo de inteligente. Lembra? Todos lembram? Mas rusa não é o inteligente e sábio. Rusa é meio assim, malandro, esperto. Não necessariamente sábio. Né? Porque quem é sábio geralmente é ético. E o rusa nem sempre é ético. Às vezes é um flipono. Né? O que é flipono? Velhaco, malandro, esperto, quer levar vantagem em tudo. Lady Jackson. Ai, ai. Marione, que vi estas? Ainda não estou pronta para responder. É a primeira aula que estou ouvindo, que estou assistindo. Brevemente então, estarei igual a você. Mas você tem direito a rebater. Paga imposto. Não, ainda não estou pronta para responder. Não, mas você está pronta para perguntar. Então, pergunte por partes. O que é Kia? Entendeu? Kia, a gente já viu. É qualidade. Pergunta sobre qualidade. Kia. O que é, ou como é você, né?
ou como você é, que há, vi estas. Aí você tem que dizer qualquer adjetivo terminado em a, que você acha que você seja. Chuvi estas Yuna. Vou passar batida. Não, chuvi estas forta. Você é forte. Chuvi estas dica. Bela. Coraja. Yes. Alta. Ah, por aí, por aí. Vocês inteligentes. Chuvi estas inteligentes. Forta. Forta. Chu, irmã Dulce. Estas forta. A irmã Dulce é forte. Treforta. Ah, gostei, gostei. Você sentiu a minha malícia na pergunta. E você jogou certo. Porque a força aí já é em outro sentido. Não é sentido físico, muscular, não. É o sentido força na alma. Né? É interessante isso aí. Juliceia, que o estas, olha que eu perguntei, com U. Que o estas via adresso, via adresso, estas rua do carro 127, bairro Saramandaia. Cai via adresso, Juliceia, que o estas via adresso? Minha adresso estas Rua Nova Mango. Que vem. Ah, bonega. Em que quartalo? Em que quartalo? Em que bairro? Em que quartalo? Lá que Bartalo estas suburbana. Vi povas diri suburbo. Suburbo. Yes. Suburbo. Em Esperanto... Oi? Josenilton, a rua vem primeiro e o número antes ou o contrário? Primeiro o número, depois a rua? Não, primeira rua. É igual Sim. português. Ah, tá. Português. Obrigada. É uma coisa para a gente, inclusive, observar. Que aí no Anapana, que é a leitura complementar, primeiro está vindo o número. Mas não é normal. Isso, por isso que eu perguntei, que eu tinha visto lá que vinha o número antes, parecendo inglês, né? Mas você está dizendo que é como no português. Exatamente. Normal é primeiro vir o número, o nome, depois vem o número. É por isso que eu vejo lá, que ou estas via nomo. Não, o normal é kill. Você pode perguntar de três maneiras. Que o estas via nomo, que o estas vi, forma curta, né? Ou pode que ela vinomítias, como você se chama, e por aí afora, né? Entendi. Regina, que o estas la nomo devia quartalo? La nomo devia quartalo Mussurunga. Ah, Mussurunga. Mussurungo, né? Que Bartalo, Mussurungo. Mussurungo. Vi povas diri em Esperanto, Mussurungo. Né? Vânia, que é Vilojas? Lá por cima da avenida, como é a avenida que eu esqueci? Avenue. Avenue paralela. Né? Paralelo. Paralelo. Proxime de lá, Avenue paralelo. Avenue. Yes, estás vendo. Vânia, que é vi lujas? Ao que é vi vivas?
Milogas? É assim? Lúcia. Lúcia. Aí eu tô me batendo nisso aí. Milodias. Barros Falcão. Yes, Barros Falcão. Bonegue. Tio Barros Falcão, estas extrato ao quartalo. Barros Falcão é rua Extrato. ou bairro? Extrato. Ah, Bonegue. De Barros Falcão. De estas extrato. A gente acabou não vendo esse pronome pessoal. Fartalo, Matatu. Matatu. Bonegue. É a avenida, né? Avenue. O extrato, Menesticias. Eu não sei. Barros Falcão. Tio Barros Falcão, estas avenue ao extrato? Extrato. Extrato. Olha, a gente acabou não vindo, eu me passei aí, viu, gente? Tem o pronome neutro. O pronome que não é masculino nem feminino, que é de. De é para objetos e animais. Certo? É bom deixar registrado aí, porque a gente vai usar muito o de. Então eu perguntei, to de Barros Falcão, né? To de estas extrato ao avenue. Vi diz que de estas extrato, to ne? Não é? To ne? Marione, tu via nomo, estas comuna ao ne comuna. É comum ou não? Comum. Comuna. De estas, de apartenas al multaj virinoj. Pertence a muitas mulheres, tu ne? Apartenas al multaj virinoj. Tu ne vere? Não, ainda não estou pronta para responder. Tenho que estudar ainda mais um pouco. É isso, tu ne? Quando eu pergunto tu ne, eu estou perguntando não é? Sim. Eita, está passando uma procissão aqui diante da minha porta. Passas processio anta mia fronta porto. Passa uma procissão católica processio anta mia fronta porto. Minha cara, desdevido, até a próxima. Bom fim de semana, ok? Estamos juntos. Estudem até doer a terceira lição. E eu estou 24 horas antenado no plantão gramatical, aguardando dúvidas. Ok? Tá bom. Desdevido, farto bone. Buona semana fino. Bom fim de semana. Buona semana fino. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Desrevido. Desrevido.